Ídolos do Coração, Elise Fitzpatrick, capítulo 8. Ansiando por Deus. Não desejo outra coisa além de ti. Salmo 73, 25. Assim como acontecera com Raquel, Ana desejava ter um filho. Embora seu marido Eucana a amasse, Penina, a outra esposa, a provocava muito a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. 1 Samuel 1,6. Podemos imaginar os comentários cruéis e os olhares de desprezo dirigidos a Ana, enquanto Eucana brincava com os filhos de Penina. Que tormento Ana deve ter sofrido! Quando a família faz a viagem anual a Siló para adorar a Deus, Ana estava tão entristecida com sua esterilidade que não quis comer. Mas, pela graça de Deus, foi ao templo e, com a alma amargurada, orou ao Senhor, chorou muito. 1 Samuel 1,10. Ao contrário de Raquel, não há registro algum de que Ana tenha expressado indignação e exigido um filho. Seus desejos estavam centrados no Senhor e, por isso, ela derramou o coração diante dele. Enquanto Ana orava fervorosamente em silêncio, a graça de Deus reorganizou seus desejos. Ela recebeu a garantia de que Deus se lembrava dela. De bom grado, fez um voto de entregar-lhe o anseio de seu coração. Orou. Ó Senhor dos Exércitos, se deres atenção à aflição de tua serva, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. 1 Samuel 1,11. Terminada essa oração, ela era uma mulher transformada. Encontrou a verdadeira fonte de alegria, a verdadeira fonte de justificação, e seu rosto refletiu essa descoberta. 1 Samuel 1,18. Ana tinha um desejo ardente, ansiava por um filho para amar e cuidar para o Senhor. Contudo, o desejo de Ana não era seu Deus. Não queria um filho apenas para acabar com a crueldade de Penina. Queria um filho que ela pudesse educar para glorificar e servir a Deus. Vemos a adoração de Ana a Deus no nome que ela deu ao seu filho. Você se lembra de que Raquel deu ao seu filho o nome de José, revelando que ela ainda não estava satisfeita e queria receber mais? Ana chamou seu filho de Samuel, que significa eu o pedi do Senhor. 1 Samuel 1,20. Ela sabia que seu filho era uma dádiva de Deus. Toda vez que pronunciava o nome dele, recordava-se de que ele era uma resposta de oração. Pertencia a Deus. Em sua bondade, Deus atendeu ao pedido de Ana, pois ela o fez pela fé. A dádiva de nossas afeições. Neste capítulo, vamos tratar de nossas afeições. Lembre-se de que as afeições são os anseios, desejos e sentimentos. Nossos anseios e desejos são cruciais para o estudo da idolatria, pois estimulam e canalizam a adoração. Eles são a força motriz por trás de tudo o que fazemos. Pense novamente no quanto Ana desejava ter um filho para o Senhor. O que o desejo a levou a fazer? Ela orou e derramou seu coração diante do Senhor. O desejo a levou à adoração profunda e sincera. Assim como Ana, você e eu temos desejos e anseios profundos. Acalentamos tesouros em nosso coração. Ansiamos por aquilo que nos dará a maior felicidade possível. A natureza do desejo. É fato conhecido que todos nós temos desejos. Precisamos, contudo, responder a duas perguntas. Primeira pergunta: qual é a fonte do nosso desejo? Segunda pergunta: como podemos avaliar se os nossos desejos são idólatras ou se tem Deus como centro? Os desejos do nosso coração. A Bíblia fala bastante sobre os desejos e, ao fazê-lo, muitas vezes usa um termo que pode ser traduzido por concupiscência ou cobiça. Geralmente, empregamos o primeiro termo para falar do desejo sexual extremo, mas a Bíblia o emprega de modo mais amplo. Veja as seguintes passagens. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago 1,14. Cobiçais e nada conseguis, invejais e não podeis obter.
Pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Tiago 4, 2 e 3. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. 1 João 2,16 e 17. Nesses versículos e em muitos outros, o termo traduzido por desejo, cobiça, concupiscência ou paixão é epitomia, que significa anseio, almejo, desejo intenso. Tem formas positivas de uso, como na declaração de Nosso Senhor: tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco. Lucas 22:15. Em geral, porém, tem conotação negativa. Para os escritores do Novo Testamento, desejos, cobiças e anseios eram fatores que motivaram comportamentos pecaminosos. Embora o desejo em si nem sempre seja pecaminoso, pode dar origem ao pecado se for excessivamente valorizado. Por exemplo, desejar um cônjuge não é pecado. Contudo, se uma mulher cai em pecado na tentativa de obter um cônjuge, ou se ressente de não tê-lo, o que poderia ser um desejo santo se torna um desejo perverso. Isso porque, em vez de desejar Deus e amá-lo acima de todas as coisas, ela transferiu sua lealdade para o amor e desejo de ter um marido. Transformou em Deus o que deveria ser um desejo bom ao amá-lo e servi-lo acima de Deus. Tornou um mal um ídolo. Vemos esse princípio na vida de Raquel e de Ana. O desejo de Raquel de ter filhos era pecaminoso porque havia tomado o lugar de Deus em seu coração. O desejo de Ana não era pecaminoso, pois não era o seu Deus. Embora ela sofresse terrivelmente com sua esterilidade, desejava um filho para intensificar sua adoração e o seu prazer em Deus, e sujeitou-se humildemente à vontade dele. Seus desejos podem não ser moralmente errados em si, mas o lugar de proeminência que ocupam em seu coração pode torná-los errados. Evidentemente, alguns desejos são sempre pecaminosos. Desejar a esposa de outro homem, por exemplo, é sempre pecado. Ao contrário dos desejos piedosos, o que torna esse desejo mau não é a sua proeminência. Ele é mau em si mesmo. É pecaminoso mesmo que não gere ação alguma. Quem tem esse desejo pecou contra Deus, pois quer ter algo que Deus proibiu. Todos têm desejos, anseios e cobiça. Somente os cristãos, porém, são capazes de ter desejos santos. Crentes e incrédulos têm cobiças e desejos que os levam a agir de determinadas maneiras. Por quê? Será que isso faz parte da forma como fomos criados?